Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro e o ano é 2024. Então façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão e as trevas que estão na sua mente e coloque lá somente sentimentos de alegria, de felicidade, de paz espiritual, de amor, riqueza, sabedoria, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você, coloque na sua mente e com isso, com certeza, seus dias passarão a ser dias bons, dias que vão te trazer bons resultados, vão te trazer alegria e felicidade. Bora, vamos fazer isso que com certeza seu dia vai ser dia positivo, você terá só dias positivos. E você deve fazer isso quando? Sempre, todos os dias, diariamente. Seja constante em tudo que você faz. Por quê? Porque sua vida começa hoje, sua vida começou hoje, sua vida começou no exato momento que você acordou. Sua vida começou no exato momento que você acordou, porque o ontem você já não pode mais contar com o que você fez ontem. O que você fez ontem, você fez ontem, você não pode viver no passado. E você também não pode viver no futuro, você só pode viver no dia de hoje. E é por isso que você tem que repetir isso todos os dias. Você tem que fazer esse trabalho todos os dias, porque sua vida começou exatamente no momento que você acordou. Entendeu? Então seja constante em tudo que você faz. Persista, insista. Faça e refaça diariamente. Sua vida começou quando você acordou. Então, todos os dias você deve colocar na sua mente somente sentimentos de alegria, felicidade. Limpe a sua mente, tire as impurezas de lá e com certeza seus dias serão dias positivos que te trarão bons resultados. E hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 33 do livro de Números. Mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza para você. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a esse vídeo, faça a sua inscrição aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Mas se isso for dar muito trabalho para você, então apenas deixe o seu like, deixe o seu gostei, o seu positivinho aí no nosso vídeo, que assim você já vai estar nos ajudando a levar esse trabalho, a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então, vamos começar a nossa leitura e para isso vamos aqui, pegar o nosso manual de instruções para a vida, nossa Bíblia Sagrada, nossa ferramenta de trabalho e vamos abrir aqui no livro de Números, que é o quarto livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. O livro de Números que foi escrito pelo grande profeta Moisés. Um Moisés que era um homem muito sábio, muito inteligente, que tinha muito conhecimento e foi o responsável, ou seja, Deus usou ele e também seu irmão Arão para livrar ali o povo do Egito, aliás, o povo de Israel da escravidão do Egito. E chegamos no capítulo 33 do livro de Números, e se você quiser obter, quiser assistir aos demais capítulos desse nosso trabalho, basta você acessar aí no nosso canal a playlist chamada Números, e lá você encontra os vídeos com os capítulos anteriores. Perfeito? Então vale muito a pena porque você vai adquirir mais sabedoria e conhecimento para melhor conduzir a sua vida de maneira plena, de maneira
que você possa ter sempre dias com grandes resultados, dias bons e com bons resultados para a sua vida. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 33 e neste capítulo ele fala basicamente das jornadas que ali o povo de Israel, que Moisés conduzindo juntamente com o povo de Israel, fizeram desde a saída lá da escravidão do Egito até chegarem na terra prometida. Então sempre que aquele povo se deslocava de um lugar para o outro, Moisés, que era um homem muito sábio, muito inteligente, ele foi criado em berço de ouro, teve uma ótima educação, né? Ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Por quê? Porque ele foi criado basicamente como um faraó, ou seja, ele era filho da filha do faraó. Ele foi criado então como sendo filho da filha do faraó. Então ele teve uma ótima educação, ele teve uma excelente educação. Então ele era um homem de muito conhecimento, de muita sabedoria. Então Moisés deixou tudo registrado, ou seja, todas as jornadas, todas as deslocações que eles fizeram, desde quando eles saíram lá da escravidão do Egito até chegarem na terra prometida, ou seja, 40 anos. Então ele registrou tudo, deixou tudo documentado, deixou tudo escrito. Então esse capítulo vai tratar exatamente dessas jornadas, né, de como eles faziam essas deslocações, perfeito? Então bora lá, vamos começar? Então no capítulo 33 do livro de Números, no seu versículo 1, diz assim: estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com os seus exércitos sob as mãos de Moisés e Arão. Lembrando então aqui que Moisés e Arão eram os líderes. Moisés era o líder político, o líder político daquele povo, e Arão era o líder religioso, o líder espiritual daquele povo. Porque Deus havia usado tanto Moisés como Arão para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E lembrando também que era uma grande população, era muita gente. Só de soldados preparados para a guerra eram 603.550 homens. Então, quando você vai contar aí as mulheres, as crianças, os jovens com idade inferior a 20 anos, os idosos, os enfermos, os doentes, os cegos, os aleijados, então você deve passar aí de seus 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas tranquilamente. Então, imagine para apenas esses dois homens conduzirem, liderar todo este povo, sendo que aquele povo vivia na era da barbárie, onde eles não tinham leis, não tinham regras, não tinham nada. Era uma bagunça generalizada. E Moisés teve que conduzir todo esse povo aí, um povo que não era um povo obediente, era um povo desobediente, que viviam reclamando, viviam fazendo maldades, viviam fazendo coisas ruins, eram grandes pecadores. Então Moisés teve que conduzir todo esse povo aí por 40 anos. E Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor, e estas são as suas viagens segundo as suas saídas. Versículo 3: e partiram de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte após a Páscoa. Os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios. Então eles partiram de Ramassés, é onde que eles viviam ali no Egito. Lembrando que Ramassés foi a terra que José do Egito deu ali para Jacó, porque era uma terra boa de pasto para quem criava gado. Então Moisés ele já tinha inspecionado, Moisés não, aliás, José do Egito, ele já havia inspecionado essa terra e colocado o povo de Israel distante ali das grandes cidades, das grandes metrópoles ali do Egito, porque com certeza eles não seriam bem vistos ali pelos egípcios. Então eles saíram de Ramassés porque era o lugar apropriado para eles criarem gado. Versículo 4: porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. Então, logo depois que Deus manda a praga ali sobre os primogênitos do povo
dos egípcios, né, onde que todos os primogênitos ali, inclusive o filho do faraó, pereceu com aquela praga. Então, ali foi decretado ali que verdadeiramente não tinha mais como o povo de Israel continuar ali vivendo entre os egípcios. Então, porque os egípcios haviam enterrado, então bem quando os egípcios haviam enterrado seus primogênitos, então o povo de Israel saiu ali da escravidão do Egito. E os filhos de Israel partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Então eles saíram de Ramassés, primeiramente saíram de Ramassés e acamparam em Sucote. E eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. Então eles foram e acamparam, saíram de Sucote e acamparam ali em Etã, que está no limite do deserto. Então eles já estão chegando no deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pai-Harote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etã, e acamparam em Mara. Então eles partiram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Então, e partiram de Pai-Harote e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etã, e acamparam em Mara. Então, aqui é a passagem de quando eles atravessam o Mar Vermelho, quando eles passam ali pelo Mar Vermelho, né? E onde que ali o povo de Israel não perdeu nenhuma alma, não perdeu nenhuma vida. Eles passaram, atravessaram o Mar Vermelho, as águas se abriram para que o povo de Israel passassem, atravessassem todo o mar. E ali eles não perderam nenhuma alma. E partiram de Mara, então eles passaram, né? Passaram pelo meio do mar, né? Então eles passaram pelo meio do mar e não perderam nenhuma alma. Então aqui já está a passagem deles pelo Mar Vermelho. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e eles acamparam ali. Então ali em Elim havia água e havia palmeiras, então eles acamparam ali, que era um lugar bom, apropriado para eles acampar. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Então, no deserto de Sim, aqui eles já passaram o Mar Vermelho, né? Então, no deserto de Sim é onde que começa ali, então, a verdadeira, na verdade, não é nem no deserto de Sim, é no deserto de Sinai. Versículo 2: E empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim e acamparam em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Então ali em Refidim foi um problema, porque não havia nem água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Então aqui é o famoso deserto do Sinai, onde tem o Monte Sinai, onde eles ficaram acampados ali por aproximadamente 2 anos, aguardando, recebendo as mensagens, as ordenanças e as leis, os estatutos de Deus, que Deus passava para Moisés, e Moisés repassava ali para o povo de Israel. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Hatavã. E partiram de Quibrote-Hatavã e acamparam em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam no Monte Cefé. E partiram do Monte Cefé e acamparam em Harada. E partiram de Harada e acamparam em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Taté. E partiram de Taté e acamparam em Tera. E partiram de Tera e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Rasmona.
e partiram de Hasmona e acamparam em Moserote. Então você veja que aqui o povo está sempre se deslocando, sempre saindo do lugar, indo para outro, sempre saindo do lugar, indo para outro. E por que eles demoraram 40 anos para fazer essa viagem, que é até uma viagem curta? Hoje em dia se diz que numa caminhada de 45 dias, vamos colocar lá 60 dias, você sai do Egito caminhando e vai até onde hoje é a terra de Canaã, onde estão lá os israelenses em Canaã, perfeito? Então, por quê? Porque Deus havia decretado que toda aquela geração, que era uma geração desobediente, que era uma geração descrente, que não tinham fé, eles não acreditavam nos milagres que Deus fazia e viviam ali só murmurando, falando, questionando, reclamando de Moisés, de Arão e de Deus consecutivamente. Então, e fizeram várias rebeliões, tentaram tomar o poder de Moisés, tentaram destituir Moisés do poder, porque eles queriam eleger um novo comandante que os levassem de volta para a escravidão do Egito, porque não adiantava nada daquela tal liberdade se eles não tinham nem o que comer. A única coisa que eles comiam ali era pão, aquele pão com água, aquele pão que não tinha gosto e nada, somente pão com água, sendo que lá no Egito eles tinham boa vida, eles tinham carne de bovinos, carne de carneiros, carne de cabritos, carne de aves, eles tinham legumes, verduras, frutas para comer. Já ali no deserto eles não tinham nada, então eles não queriam fazer mais, não queriam continuar naquela jornada, então eles tentaram tomar o poder de Moisés, também tentaram destituir Arão, mas Deus continuou com os dois, né? E aquele povo recebeu várias pragas, receberam várias pragas, muitos foram mortos, muitos foram mortos. Então, por isso Deus decretou que eles teriam que ficar vagando por 40 anos, enquanto toda aquela geração, como disse, são contados apenas os soldados, né? São os soldados preparados para a guerra. Enquanto toda aquela geração não perecesse, eles não poderiam chegar, não poderiam entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Então todos teriam que morrer, inclusive Arão e Moisés, os únicos que permaneceriam daquela geração, que seriam os novos líderes do povo de Israel, seria Caleb e Josué. Caleb, um grande guerreiro, um grande general de guerra, um homem preparado para a guerra. Já Josué, um homem de coração mais manso, um homem de mais sabedoria, de diálogo, de política, que poderia conduzir melhor o povo de Israel sem violência, sem briga. Perfeito? Então somente os dois poderiam entrar na terra prometida, na terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados ali do povo de Israel. Perfeito? Então, por isso que eles ficaram vagando e se deslocando de um lugar para outro durante 40 anos, aguardando e esperando que toda aquela geração perecesse, morresse ali no deserto, para eles poderem seguir jornada, para eles poderem seguir a jornada deles ali. Então, enquanto estivesse um morto, um vivo, eles não poderiam entrar na terra prometida. Então, e partiram de Tera e acamparam em Mítica, e partiram de Mítica e acamparam em Hasmona, e partiram de Hasmona e acamparam em Moserote, e partiram de Moserote e acamparam em Bene Jaassã. E partiram de Bene Jaassã e acamparam em Hagad, e partiram de Hagad e acamparam em Jobata, e partiram de Jobata e acamparam em Abrona, e partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber, e partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz, Então aqui vai acontecer uma coisa muito importante aqui, né? Tá? Eles vão chegar aqui num lugar onde que Arão, foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote ali do povo de Israel, ele vai ser recolhido ao Senhor. Então, e partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no limite da terra de Edom. Então, partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no limite da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or
conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no primeiro dia do quinto mês. Então, Arão morreu no primeiro dia do quinto mês do 40º ano depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. Então, 40 anos depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, então Arão, que foi usado por Deus para libertar, juntamente com seu irmão Moisés, para libertar o povo de Israel, então Arão, ele foi recolhido pelo Senhor, ou seja, chegou a hora de Arão perecer, de Arão morrer. Então, Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Ó conforme a ordem do Senhor. E ali, no primeiro dia do quinto mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, Arão pereceu. E Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Ó. Então Arão era irmão mais velho de Moisés. E Arão morreu com 123 anos. Então, lembrando que naquela época as pessoas viviam muito tempo. Viviam por muito tempo, muito mais do que é hoje. E Arão viveu mais do que Moisés, porque Arão viveu 123 anos, já Moisés viveu apenas 120 anos. Um pouco a menos, mas viveu menos que Moisés. E, aliás, viveu menos que Arão. E com a morte de Moisés, Deus decretou que ninguém mais poderia, nenhum homem mais poderia viver mais do que 120 anos de idade. E o rei de Arade, versículo 40, e o rei de Arade, continuando, né, depois da morte de Arão, né, então, versículo 40, e o rei de Arade, o cananeu que habitava no sul, na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel. Então, o rei Arade, né, que habitava ali no sul, o cananeu que habitava ali no sul da terra de Canaã, ficou sabendo ali que os filhos de Israel, que o povo de Israel estava chegando ali em sua cidade. E partiram do Monte Ó e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Então partiram do Monte Ó, depois que teve toda a celebração ali da morte, do luto pela morte de Arão. Então eles partiram ali do Monte Ó e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam em Punom. E partiram de Punom e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Então eles já chegaram aqui na fronteira de Moabe, dos Moabitas, né, do rei Balaque, que ficou desesperado, ficou alucinado, ficou com muito medo com a chegada dos filhos de Israel, com a chegada do povo de Israel. Inclusive consultou um feiticeiro, uma espécie de vidente chamado Balaão, pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, para ver se ele tinha alguma chance de expulsar aquele povo ali de suas terras, porque se ele não fizesse isso, certamente aquele monte de gente iriam dominar suas terras, iriam consumir tudo que eles tinham. Então, eles estão ali agora acampados já na fronteira de Moabe, já na fronteira das terras dos Moabitas, que é a terra que mana leite e mel, que é a terra prometida. E partiram de Lim e acamparam em Dibon-Gade, e partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Dibrataim, e partiram de Almon-Dibrataim e acamparam nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Então eles já estão chegando em Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabes. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo... Então o Senhor novamente fala com Moisés, lembrando que Deus sempre falava com Moisés, ou era com Moisés e Arão, ou era só com Moisés. Dificilmente ele falava somente com Arão. E Deus falou a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, e destruirei todas as suas imagens de fundição, e rapidamente derrubareis todos os seus lugares altos.
Versículo 53: E desapossareis os habitantes da terra, e ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-las. E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos darei mais herança, e a poucos dareis menos herança. Então, conforme as tribos de Israel, as famílias das tribos de Israel, por exemplo, Jacó teve 12 filhos, e o povo de Israel foi dividido por tribos. Cada filho significava uma tribo. Então, por exemplo, você tem a tribo de Judá, você tem a tribo de Ruben, você tem a tribo de Gades, você tem a tribo de José. Então, de acordo com o número, né, de membros de cada família, as heranças eram distribuídas pelo o povo de cada família. Então a muitos será dado muito, e a poucos, quando a família era pequena, era dado pouco. Era dado pouco. Versículo 55: Mas então, e dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos darei mais heranças, e a poucos darei menos herança. A herança de cada homem será no seu lugar, no lugar onde lhe saiu a sorte, segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Versículo 55: Mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos, e aguilhões nos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Versículo 56. Além disso, acontecerá que farei a vós como eu pensei fazer a eles. Então, o que Deus está falando aqui é que cada um vai receber a sua herança de acordo com o número de membros de cada família. Perfeito? E aquelas terras serão dadas ali ao povo de Israel. E esse povo deve expulsar todos os habitantes daquelas terras. E se porventura eles deixarem algum vivo, se alguém ficar vivo, se permanecer ali, então essas pessoas serão espinhos nos olhos de quem deixou ele vivo. E Deus, né, fará com ele, com aquela pessoa que deixou aquele moabita vivo, deixou aquele cananeu vivo, então fará com aquele que deixou vivo exatamente o que ele pretendia fazer com aquele que ficou vivo. Então, deveria o povo de Israel expulsar todos os habitantes ali da terra e não deixar nenhum vivo. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 33 do livro de Números. Já estamos chegando ao final desse livro, já estamos chegando no final desse livro, pois esse livro tem apenas 36 capítulos. Então fizemos mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Então, se você nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, então meu muito obrigado, que você tenha muita riqueza, muita sabedoria, muita paz espiritual, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a esse vídeo. Meu muito obrigado, mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu joinha, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia, faça um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!